Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Um bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Vocês estão tristes? Diga uma pessoa ao seu lado assim, está triste? Fica triste não. Fala assim, Jesus te ama. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, como vocês sabem, o nosso querido pastor Reinaldo, não pôde estar aqui porque ele está em missão, está em Juiz de Fora, lá com os mineiros, amém? Está pregando a palavra lá, ensinando, levando, uma parte da juventude também está lá. Deus está usando ele lá naquele lugar, amém? E por isso eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, para realizar, ministrar a palavra. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você, por favor, ficasse de pé, para ler a palavra de Deus, em Mateus capítulo 9, versículo 14. Mateus capítulo 9, versículo 14. Encontraram? Amém? O celular já carregou? Tem pessoa que está vendo o celular, né? Amém, então vamos lá. Vieram depois os discípulos de João, lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, misericórdia, Pai. Meu Deus, todos nós aqui somos pecadores, Senhor, e eu não sou diferente, Pai. Então, todos nós precisamos do Teu perdão. Perdoa-me, Senhor, os pecados, perdoa a todos nós. Dá misericórdia, pela Tua misericórdia, Senhor, vem com misericórdia sobre a Tua igreja para que esta igreja ouça a Tua voz. E venha com misericórdia sobre a minha vida para que eu seja instrumento do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, que esta palavra, meu Deus, venha, meu Deus, do Teu coração para o coração de cada um aqui, Pai, que o Senhor conhece muito bem, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar no nome de Jesus. Aleluia. Bem, amados, nós vemos aqui o Senhor Jesus sendo indagado pelos discípulos de João, não é nem os fariseus. Os discípulos de João fizeram uma pergunta porque eles viram os fariseus, que na época eram os religiosos, os sacerdotes, que sempre jejuavam, e viu que os discípulos não estavam jejuando. E Jesus aqui explicou que naquele momento não era o momento de jejuar, mas que haveria o tempo de jejuar, porque Jesus estava com eles, e quando Jesus fosse, aí sim, eles jejuariam. Por que isso? Porque os fariseus, os religiosos daquela época, eles jejuavam, mas eles faziam questão de jejuar e mostrar aos outros que eles estavam jejuando. Porque eles faziam de forma mecânica. Eles faziam de forma para demonstrar espiritualidade. Porque eles ainda estavam apegados à velha aliança. A velha aliança que veio lá desde o Monte Sinai. E o Senhor Jesus, Ele constantemente, Ele falava
que ele estava trazendo uma nova o quê? Uma nova aliança, que seria através do seu sangue, não é? Então, era um momento de transição, porque constantemente Jesus tinha que ensinar toda aquela lei, toda aquilo que eles aprenderam pelos profetas, a tradição dos profetas, tudo aquilo com uma nova visão, com a visão da nova aliança. E por muitos achavam que Jesus estava contra a lei, muitos achavam que Jesus estava indo contra os profetas, mas pelo contrário, o Senhor Jesus, ele estava ali para cumprir tudo aquilo que foi dito. Uma certa vez Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Só que, quando se faz uma nova aliança, a velha aliança, ela perde a sua utilidade. E por isso que Jesus diz aqui no versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Fica igual em festa junina. Você já dançou quadrilha? É aqueles remendos na roupa, não é assim? Fica bonito? Fica engraçado. Mas não fica bonito. É isso que Jesus está falando. Aí depois ele fala aqui, ó, ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Odres, ou odres, são aqueles recipientes feitos de pele, que se usa muito no Oriente Médio, para carregar líquido, bebida, água, vinho, né? Feito de pele. Então, o que acontece? Quando se pega o vinho novo, o que é o vinho novo? O vinho novo é o suco de uva não fermentado. Esse é o vinho novo. E coloca ele num odre, né, novo. O que acontece? Ele vai envelhecer ali dentro, ele vai fermentar, e o odre vai envelhecer com ele. Ele vai suportar aquela fermentação. Vai suportar aquela fermentação. Mas, se pegar um odre velho, que já foi usado, que já teve o vinho que foi fermentado ali, e pegar e colocar o vinho novo, que é o suco de uva, ele vai fermentar, e aquele odre vai se romper, porque ele não vai aguentar. Porque ele já está o quê? Ele já está velho. Então, por isso Jesus disse, não se põe vinho novo em odre velho. Porque não vai suportar. O vinho novo tem que ser colocado em quê? Exatamente. E Jesus é o vinho novo. O Novo Testamento é o vinho novo. Nós estamos vivendo o vinho novo. Amém? O que isso significa? Isso significa que Deus, ele tem um novo tempo para você. Deus, ele tem um novo tempo para nós. Mas para nós tomarmos posse do novo tempo de Deus na nossa vida, nós temos que abandonar o velho. Nós temos que deixar o tempo velho. Você não pode viver algo novo se você está apegado o quê? Ao velho. Você tem que abandonar o velho. Você tem que deixar o velho. Amém? Não é para deixar o marido porque está velho. Não é nada disso. Amém? Eu estou falando do tempo. Ah, pastor, eu vou jogar tudo que está velho na minha casa, jogar fora. Não faça isso. A não ser que você comprou novo. Eu estou falando do tempo, eu estou falando do nosso coração. Porque o nosso coração, aqui no caso, ele é o quê? O odre. Entende? O nosso coração, a nossa mente, é esse odre. Então, para nós recebermos o tempo novo de Deus, para nós recebermos o vinho novo, o nosso odre, ele tem que ser novo também. Ou seja, nós temos que ser renovados. Amém, igreja? Para entrar no novo de Deus, é preciso desapegar do velho. O tema da mensagem é esse: abandone o tempo velho e receba o tempo novo de Deus. Amém? Você quer receber o novo de Deus na sua vida? Deus tem coisas novas. Deus, ele tem coisas novas para fazer na sua vida.
não acabou. O tempo de milagres, o tempo de bênçãos, o tempo de vitória, não acabou. Deus tem coisas novas para te dar. Amém? Mas como diz lá, vamos ver, diz lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Depois de Provérbios. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem, contrário? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo. Aí vem falando, há tempo disso, há tempo daquilo, há tempo de abraçar, há tempo de desabraçar, não é? Tudo tem seu tempo. Então, veja que tudo tem seu tempo e Deus, você sabe que Deus não muda. Deus é imutável. Amém? Deus, ele é o mesmo. Está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Ele não muda. Mas ele muda, ele pode mudar a sua forma de agir. Ele pode mudar a sua forma de agir. Quer ver um exemplo? Você era... Quem já foi adolescente aí? Quem já foi adolescente? Você não foi não? Você já nasceu? Hã? Quem já foi criança? Muito bem. Você é a mesma pessoa, não é? Não tem o mesmo nome? Não tem? Você é a mesma pessoa. Mas conforme o tempo você não mudou muitas coisas? Você não mudou a forma de agir? Hã? Quando a gente é solteiro, a gente age de uma maneira. Não é? Quando a gente é casado, a gente tem que agir o quê? Diferente. Existem pessoas que casam e ela quer viver a mesma vida que vivia quando solteiro. Ou seja, ela está no novo tempo, mas ela quer continuar vivendo o quê? Passado. Não tem como. Você tem que escolher. Vida de solteiro é uma coisa, vida de casado é outra. É a mesma coisa o relacionamento. Tem pessoas que ela não consegue ter um novo relacionamento. Por quê? Porque ela ainda está apegada ao relacionamento antigo. Ela ainda está com as feridas do relacionamento antigo. Então ela traz tudo aquilo para o presente. Você não vai ser feliz. E você não vai pedir a outra pessoa de ser feliz. Você tem que abandonar o que passou. Amém? Então, assim também Deus, ele trata conosco. Deus, ele não muda, mas ele pode mudar a forma de agir. Eu gostaria que, por favor, colocasse. Existe uma separação de épocas que se chama as 7 dispensações, que foi a forma diferente que Deus ele agiu na humanidade. Houve a época da inocência, que foi de Adão e Eva, que não sabia nada do pecado, né? Lembra? Estava lá? Hã? Lembra? Em Gênesis, então. A inocência. Depois teve a época da consciência, quando eles tomaram consciência do pecado, né? E veio o juízo, que foi o dilúvio, né? A Arca de Noé. Aí depois teve a época do governo humano, né? Que sempre termina com juízo. Veja bem, Deus ele age de forma diferente, mas ele é o mesmo. Você veja que para cada época houve um juízo, né? Na época da inocência, qual foi o juízo sobre o pecado? Eles foram expulsos do paraíso. Aí depois teve a consciência, o juízo, o dilúvio. Aí teve o governo humano. Aí depois teve a época patriarcal, né? Com Abraão. Aí depois veio a época da lei, né? Com Moisés. Aí depois veio a graça, a qual nós estamos, que é a época da graça, que começou com Jesus, com a igreja. E depois vai vir a época do milênio, que vai ser depois do arrebatamento, e tem, né, a era futura, o juízo, enfim.
Então nós vemos que para cada época, Deus agiu de forma o quê? Diferente, mas ele continua sendo o mesmo. Então tem muitas pessoas que não entendem isso e acham que a Bíblia ela é contraditória ou cai em contradição. Ah, mas porque no passado Deus mandava matar e agora Deus é outro? Não, Deus é o mesmo. É que naquela época existia uma lei. Olho por olho, dente por dente. Só que a lei foi dada para que o homem pudesse viver melhor, viver bem. Regras, normas, porque estava tudo bagunçado, todo mundo fazia o que queria. Então foi para o bem. Só que você sabe como o ser humano é, né? Pega as coisas de Deus e bagunça tudo. Havia, por exemplo, uma lei, que se o casal fosse pego em adultério, teria que ser o quê? Era a época. Mas não é que Deus queria ver as pessoas morrerem apedrejadas, é que Deus não queria que o adultério acontecesse. Aí nós vemos lá, na época de Jesus, que uma mulher foi pega em quê? É adultério. Levaram a mulher para ele. Olha, na época, na lei de Moisés, diz que a mulher, quando é pega em adultério, ela tem que ser o quê? Mentira, não era só a mulher, era um homem também. E cadê o homem? Não estava, só estava a mulher. A mulher adulterou sozinha? E por que não levaram o homem? Porque eles gostavam de deturpar as coisas que trouxessem benefício para eles. Entende? Eles passaram a tratar a mulher como algo subhumano. E Jesus, ele nos ensinou que não era bem assim. Então Jesus não falou que a lei estava errada, falou isso. Ele simplesmente disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo se sentindo acusado, você saiu de fininho. E Jesus disse para a mulher: olha, cadê os teus acusadores? Foram embora. Nem eu te condeno. Mas ele disse o quê? Vai e não peques mais. Você veja que ele não passou a mão na cabeça dela. Ele não liberou ela, pode pecar à vontade. Não, vai, você está perdoada. Vai e não peques mais. Amém? Então quer dizer, você veja que Deus ele não mudou, mas a forma de agir ele mudou. Porque a intenção de Deus sempre foi restaurar o relacionamento com o homem. Pode tirar, irmão, obrigado. Foi restaurar esse relacionamento. E somente através do sangue do Cordeiro de Deus, de alguém justo, puro, que poderia pagar pelos pecados da humanidade. E esse alguém foi Jesus. Amém? Esse alguém foi Jesus. Então Jesus, ele derramou o seu sangue e fez uma nova aliança. Ele fez uma nova aliança. E foi realmente um custo para que Jesus fizesse os seus discípulos entenderem isso. Porque constantemente eles queriam voltar à época da lei. Por isso que existem pessoas, por exemplo, que elas se confundem muito a respeito do dízimo, por exemplo. Porque muitos falam assim: mas o dízimo é a época da lei, nós não estamos mais na lei, estamos na graça. Ei, peraí. Mas o dízimo não começou na lei, não. Abraão já dava o dízimo. Que lei havia na época de Abraão? Que templo que havia? Que tabernáculo havia no tempo de Abraão? Não havia. Mas Abraão dava o dízimo. Por que Abraão dava o dízimo? Abraão dava, aí que está. Abraão dava o dízimo porque ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha fidelidade e ele demonstrava isso com amor através das ofertas e dízimos que ele apresentava. E não só ele, Abraão, Isaac e Jacó. Aí veio a lei de Moisés e pegou aquilo que já existia, o dízimo, e instituiu como lei. Por quê? Porque estava todo mundo fazendo de qualquer maneira. Instituiu ali. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas, em vez de continuar fazendo na fé e no amor, continuaram a fazer de forma mecânica, de forma religiosa. E os sacerdotes começaram também a se aproveitar dessa situação. Começaram, então, a tirar proveito.
Então, Jesus, ele veio para transformar isso. O que o Senhor, então, nos ensina? Né? Deveis continuar dando os dízimos das hortaliças, disso, daquilo, outro, mas sem se esquecer da justiça. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo religiosamente, mas o mais importante, que é amor ao próximo, eles não estavam tendo, porque eles eram injustos. Então, de que adianta a pessoa, ela dar o dízimo, mas ela ser desonesta com o irmão? Você sabe? O que adianta a pessoa dizer, eu sou dizimista, mas ela é uma pessoa que usa de desonestidade? Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, o Senhor Jesus disse que isso tem que vir do coração. Nós temos que ser fiéis a Deus, não é só numa coisa e na outra não. Nós temos que ser fiel o quê? Em tudo. Ah, pastor, é difícil. Não, pode ser difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Tudo depende de quando você realmente quer. E você começa a dar o primeiro passo, o segundo e vai embora. Você começa a ser fiel numa coisa, depois você começa a ser fiel, daqui a pouco você está sendo fiel em tudo. Porque o próprio Espírito Santo vai te dar essa capacidade. Amém? Mas para que você seja uma nova criatura, porque é isso que Deus ele quer fazer de todos nós, termos uma nova vida, uma nova criatura, não é isso? A velha criatura, ela tem o quê? Ela tem que morrer. Para nascer uma nova criatura, a velha criatura tem que morrer. Então as coisas do passado tem que ficar o quê? No passado. Amém? Você está aberto ao novo de Deus? Na sua vida? Você pode abrir no livro de Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Não vos lembreis do passado, nem considerais as antigas. Ou seja, se você continuar vivendo o passado, você não vai viver o passado, você não vai viver o presente e você não vai alcançar o futuro. Você pode andar para frente olhando para trás? O que vai acontecer? Você tem que deixar o passado no passado. Mas pastor, as coisas boas você vai trazer com você. Amém? O que é bom, você vai guardar para você. Você vai tirar proveito daquilo. Mas dentro da visão nova que Deus te dá. Amém? Por exemplo, você tinha talentos que você usava lá atrás para si mesmo ou para o mundo. Você vai pegar esse talento e você vai usar para quem? Para Deus. Para glorificar a quem? A Deus, exatamente. Deus sempre tem coisas novas para dar. Lembra do maná? Não vou abrir aqui não, mas lembra do maná? Deus, ele deu o maná ao seu povo, e Deus falava para Moisés, fala para o povo, para eles não guardarem o maná para o dia seguinte. Porque no dia seguinte eles vão ter o maná lá. O maná vai estar no dia seguinte lá, de manhãzinha vai estar lá. Não guarda para o dia seguinte, pega só o que é suficiente. Aí sempre tem alguém que dá uma despertinha, né? Aí ia lá, pegava além da conta, além do que consumia e guardava. Por quê? E se de repente o maná não cair amanhã? E vai que, né, o maná não está lá, já tem o meu guardado aqui. Sabe o que acontecia? Dava bicho, apodrecia. Aí Deus fala para o povo, eu não mandei
eu falei para não guardar o maná que eu ia dar, e Deus repreendia por causa da incredulidade. Sabe? É muitas vezes o que acontece hoje. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para nós, aí nós, quando deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, a dúvida, a gente quer dar uma forçazinha para Deus, né? A gente quer dar um jeitozinho, vai que Deus não... Né? Aí a gente quer dar uma ajeitada, uma forçazinha para Deus. Por quê? Falta de fé. Isso é falta de fé de nossa parte, quando a gente faz isso. A gente quer que Deus mude o coração, por exemplo, mude o coração de alguém. Mude o coração do filho. Um exemplo. Aí a mamãe vai lá, porque não vê acontecer o que ela quer, ela vai e força a barra. E quer mudar, né, o filho, ou o marido, ou a esposa, na força do braço. Não vai acontecer. Porque você não está esperando Deus fazer. Você não está esperando o maná vir. Você tem que deixar Deus agir. Amém? Deixa Deus agir. Você tem que deixar o Senhor agir. Não é da maneira que a gente quer. Ah, mas porque eu sempre acreditei. Amados, nós temos que estar atento às mudanças, ao novo de Deus. Tem pessoa, por exemplo, que fala assim, mas Deus, Ele fala para mim, Ele fala comigo desse jeito. Se Deus não falar comigo desse jeito, então eu não aceito. Mas quem é que é Deus nesse negócio, então? Quem que é o Senhor? Quem que é o servo ou a serva? Hã? Não, Deus fala comigo através, um exemplo, através de visão. Se Deus quer confirmar comigo, Ele vai ter que me dar uma visão. Se não for assim, eu não aceito. Aí Deus usa um sonho, um exemplo. E a pessoa, não aceito, não, tem que ser visão. Não, porque Deus sempre falou comigo com visão. Meu irmão, minha irmã, esteja atento ao novo de Deus. Ele faz sua obra do jeito que Ele quiser, quando quer e como quiser. Amém? Deus usou até uma mula, não foi? Não foi? Deus usou a mula. Se Deus usou a mula, quem somos nós para engessar a maneira que Deus ele tem que falar conosco? Não é verdade? Deus pode falar contigo numa pregação como essa, num louvor, né? Numa palavra que durante a semana você ouve de alguém e que de repente nem seja crente. Deus ele pode fazer da maneira que ele quiser. Você tem que estar atento ao que está acontecendo. Você tem que ter discernimento. Não é verdade? Você tem que ter discernimento. Você tem que ter discernimento. Então tem pessoas, por exemplo, que ela não recebe mais de Deus porque ela está olhando da forma que Deus fazia com ela no passado. Ela quer que, imagina que Deus vai fazer da mesma maneira. A nossa vida, ela é feita por épocas, ela é feita por tempos. Nós temos que renovar nossa mente quanto a isso. Quer ver um exemplo? A maioria de nós aqui já passamos em outras igrejas. Não é verdade? Quem já pertenceu a outra, já congregou em outra igreja evangélica? Quem? Muito bem. Eu também. Todos nós aqui. Então, se eu estou apegado ao passado, o que eu vou fazer? Eu vou querer que a minha nova igreja, ela seja igual à igreja da qual eu vim. Porque eu quero que a igreja nova que eu estou se adapte a mim. E não é assim. Eu é que tenho que me adaptar à igreja que eu estou. Amém? Por quê? Porque se eu quero o novo de Deus, como é que eu quero ficar vivendo o passado? Aí a pessoa que está apegado ao que aconteceu no passado, não porque eu já fui isso, porque eu já fui aquilo, porque Deus me usou assim, porque Deus me usou assado e coisa e tal.
Aí, o que acontece? A pessoa, ela acha, não, isso não está certo não, porque lá de onde eu vim fazia assim. Não, aquilo não está certo não. Porque a ceia do Senhor, olha, esse pão aí, ele tem que ser assim, porque o pão da onde eu vim é a tal, e porque foi... Sabe por quê? Porque está apegado ao passado. Está apegado ao passado. Nós temos que estar atento ao novo dia de Deus na nossa vida. Se nós ficarmos olhando para o passado, as coisas novas não vão acontecer, a gente vai perdendo as bênçãos, as coisas novas para dar. Nós temos que quem está apegado ao passado não está aberto para aprender. Não está aberto para aprender, porque já acha que já sabe. Porque Deus já fez isso na minha vida, porque Deus já fez aquilo outro, e que não sei o quê, e coisa e tal, porque Deus age assim comigo. Meu irmão, mas acontece que as coisas mudam. Deus não muda, mas você muda. Nós mudamos. Amém? Nós mudamos. Então, as coisas que você aprendeu lá atrás, talvez em outras igrejas, você tem que largar. Isto é, se entra em contradição com hoje. Mas, pastor, as coisas certas, coisas boas que eu aprendi, claro, nós temos que guardar conosco. Amém? Mas dentro de uma nova visão. Lembra o que Jesus disse? Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para o quê? Cumprir. Ele trouxe uma nova visão, a nova aliança. Então, não é que você vai anular tudo que você aprendeu. Não é isso. Você tem que ter uma nova visão sobre aquilo ali. Amém? Tem que ter uma visão. Porque coisas boas nós temos que guardar. Não vou dar tempo de ler, mas lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, depois você lê, está falando sobre a multiforme graça de Deus. Deus, ele tem várias formas de agir, de manifestar a sua graça. Amém? Então, existem igrejas, vários tipos de igrejas e denominações. Quem que está certo, quem está errado. Não tem esse negócio que, claro que quem prega heresia, que não está na Bíblia, está errado, né? Óbvio. Mas, por que existem igrejas diferentes? Porque Deus, ele age de modo diferente, porque existem diversos tipos de pessoas diferentes. Amém? Por exemplo, será que iria conver, nem sei se estou falando português certo, né? Será que convém eu subir aqui no altar de camiseta e bermuda para pregar para você? Não, porque nossa igreja não é assim. Porque nossa igreja não é assim, a não ser que seja o culto jovem, né? Não é assim. Não é assim. Mas tem igreja que o pastor, ele sobe de bermuda a pregar, porque o ministério dele foi esse. Eu posso chegar e falar, está errado. Não posso fazer isso. É um homem de Deus também. Amém? Agora eu estou me lembrando de uma aula, uma aula que eu estava, quando a gente estava fazendo um curso, e uma missionária, inclusive essa aula era até de ética cristã, essa missionária, ela levantou e falou assim, porque eu fui numa igreja, não vou falar o nome da igreja, uma igreja tradicional, e lá as mulheres não podem usar calça, só sai, mas eu fui de calça. Eu fui lá, preguei, e foi tremendo, Deus me usou de calça. Eu levantei a mão e falei, minha irmã, você já começou errada. Você já começou errada. Sabe por quê? Porque você não respeitou a igreja. Não respeitou o costume da igreja. Você já começou em pecado. Mas é pecado. Não é pecado, mas é pecado você desrespeitar o costume e a tradição da igreja. Aí o que acontece? Ficou todo mundo, lá na igreja que ela falou, todo mundo ficou prestando atenção na calça dela. Ninguém prestou atenção no que ela pregou. Porque aquilo ali não convinha para aquela igreja. Quando foi alguns meses atrás,
um pastor da Assembleia de Deus me convidou para pregar. Eu fui lá. Eu já perguntei para ele como é que o senhor quer que eu vá. Tem que ir de terno, tem que... Não, pode vir, só social. Porque eu tenho que respeitar. Não é verdade? Quando minha esposa vai numa igreja dessa, ela vai, né? Ela vai de saia. Ela usa calça também. Mas por quê? Porque nós temos que respeitar aquilo que Deus deu àquele ministério. Amém? Então não adianta a gente pegar essas coisas e tentar, né, forçar a barra e falar, não, tem que ser assim. Essa igreja tem que ser assim. Meu irmão, minha irmã, quem tem que dizer que a igreja tem que ser assim e assado é o Espírito Santo. E através do líder da igreja. Amém? Se você acha que alguma coisa o líder da igreja está errado, você tem que pedir a Deus para tocar no coração dele, falar, amém? Porque também, nenhum pastor também é tapado de tal maneira que não possa ouvir o que as pessoas têm a falar, amém? Porque, afinal de contas, ninguém é perfeito, amém? Mas Deus lhe deu a visão. Então, a comunidade cristã Restaurando Vidas em Botafogo, ela tem uma visão. Ela tem uma nova visão. Né? E se você quer receber o novo de Deus, você tem que receber essa nova visão. O que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13? Não estou me lembrando agora do versículo, mas diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. 13:11, né? Mas quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então, quer dizer, existem coisas que no nosso passado não convém nós fazermos agora. Nós temos que desenvolver. Amém? Há um grande perigo de querer viver o passado. Há um grande perigo. Isso acontecia muito naquela época de Jesus e infelizmente tem acontecido nos dias de hoje. Por quê? O que diz respeito à antiga aliança e nova aliança. Porque os discípulos constantemente eles voltavam. Se você ler lá em Mateus 17, você vai ver um monte da transfiguração. Que Jesus manifestou a sua glória. Aí apareceu Moisés falando com ele, não é? Moisés, apareceu Elias falando com ele, né? Aí Pedro ficou feliz da vida, começou a pular. Ah, meu, que legal! Moisés, Jesus e Elias. E Senhor, deixa que eu faça 3 tendas aqui. Uma será para o Senhor, a outra será para Moisés e a outra será para Elias. Ele acabou de falar, veio uma nuvem, encobriu todo mundo. Uma voz saiu de dentro da nuvem e disse, ó, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Dissipou a nuvem e soltava Jesus. Ou seja, esqueça Moisés, esqueça Elias, dá ouvido a Jesus. Porque ele estava ainda, né, apegado às tradições dos profetas e às leis. Você vê lá em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Por que aconteceu aquilo? Porque várias igrejas estavam iniciando, sendo abertas, através principalmente de Paulo, em vários países, na Grécia, por exemplo. E os cultos, a igreja lá na Grécia era diferente de Jerusalém. Porque os gregos eram diferentes dos judeus. Os judeus eram mais conservadores e os gregos não. Aí, os judeus cristãos de Jerusalém, e até alguns discípulos, como Pedro, queria que aqueles gregos e outras igrejas todas fossem igual a Jerusalém. Queria que eles fossem circuncidados, queria que eles guardassem a lei de Moisés, o sábado, um montão de coisa. E estava havendo então um tumulto. E lá, se você ler em Atos 15, você vai ver. O Tiago, líder da igreja na época, bateu o martelo e disse, olha,
Não vamos perturbar os irmãos com essas coisas. As coisas pertencentes aos judeus, deixe para os judeus. Apenas não, aí ele falou aquilo que eles teriam que observar. Não comer carne sacrificada, né? Não comer sangue e se abster das relações sexuais ilícitas. E falou também da idolatria. Então, concluindo, lá no culto de vocês, quiser pular, pula. Quiser bater palma, bate palma. Quiser, sabe? Então, o importante é você ter a essência do Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje também é a mesma coisa. Então, as pessoas, elas querem, olha lá para o Velho Testamento e quer, digamos assim, judaizar a igreja. Quer trazer as práticas do Antigo Testamento para a igreja hoje. Então, nós temos que ter a visão de Jesus. Como eu disse, existem coisas boas que nós temos que guardar, existem coisas não. Quer ver uma coisa ruim que nós temos que abandonar, que muitos de nós passamos de onde nós viemos? Um exemplo. Quem aí já foi de alguma igreja, que quando você saiu dessa igreja, você saiu dessa igreja para ir para outra, cortaram o relacionamento com você, viraram a cara para você, deixaram de falar com você. Com quem já aconteceu isso? Viraram a cara para você. Então, exatamente isso. Aquilo que você de repente viu, que não é bom, você tem que abandonar. Então, se alguém hoje sai da nossa igreja e vai para outra, a gente vai virar a cara para ela? Não. A gente vai cortar, vai deixar de ser amigo com ela? Se encontrar com ela na rua, virar a cara para ela? Não, porque isso fizeram com muitos de nós. Eu mesmo já fui de uma igreja que fizeram isso comigo. A Bíblia diz que não se pode esmagar a cana quebrada. Se a pessoa, um exemplo, agora não estou falando nem da pessoa que saiu de uma igreja para ir para outra. A pessoa que sai da igreja mesmo e vai para o mundo. A pessoa, de repente, não está bem. Aí a pessoa vai chamar ela de desviado, de demoniado, disso, daquilo, de um montão de coisa, e vai cortar o relacionamento com ela. O que vai acontecer? Ela vai voltar para Jesus? Não vai. Então, se você é amigo, amiga dela, você tem que continuar. Se você tem ela no Facebook, você tem que continuar. Não é verdade? Por quê? Porque é o amor que Jesus nos ensinou a ter, uns aos outros. É isso. Então, aquilo que fizeram conosco, talvez no passado, nós não podemos repetir nos dias de hoje. Pelo contrário, nós temos que ser diferentes. Então, existem pessoas aqui, por exemplo, que estão aqui, existem pessoas que estão aqui e que, de repente, elas não vão ficar aqui. Elas podem ir para outra igreja. Amém? Ué, por causa disso eu vou ser inimigo dela? Eu vou virar a cara para ela? Eu vou dizer para ela que ela não está bem porque ela foi para outra igreja? Quer dizer, porque a minha igreja é melhor que a outra? Não. Pelo contrário. Eu tenho que dar bom testemunho. Então, se fulano saiu da igreja e foi para outra igreja, eu não vou cortar ela no Facebook porque ela simplesmente foi para outra igreja. Porque aqueles que trabalham para o reino de Deus entendem que nós não somos concorrentes uns dos outros. Nós somos uma só igreja. Amém ou não amém? Não é? Somos uma só igreja. A igreja de Jesus. Então, se acontece isso, pelo contrário, né? Eu vou continuar amando, eu vou continuar, né, sendo amigo, não vou virar a cara. Eu não vou fazer desfeita. Não é porque fizeram comigo, eu vou fazer com ela. Jesus disse o seguinte, uma regra chamada regra de ouro, que só tem no cristianismo. Jesus disse, trate aos outros da maneira que você gostaria de ser tratados. Você gosta de ser desprezado? Então não despreze. Você gosta de ser pisado? Então não pise ninguém. Você gosta de ser amado? Então ame. Amém? Ame. Porque aquilo que nós plantamos,
nós colhemos. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então vamos receber o novo de Deus. Vamos ser diferentes. Mas porque a igreja está... Não fica criticando, falando. Se você está ferido, deixa Deus sarar a tua ferida, curar você. Amém? E se Deus manifestou o poder dele na sua vida aqui nessa igreja, e se depois você vê que aqui não é o seu lugar e vai, Deus chamou você para outro ministério, não quero que você vá, claro. Não quero, nenhum pastor quer. Pastor que é pastor não quer perder ovelha, não é verdade? Mas não é por causa disso que a gente vai maltratar a ovelha por causa disso. Porque nós pastores, isso que eu estou falando para você, isso tudo que eu estou falando para você, eu aprendi aqui. Eu aprendi aqui nessa igreja. A ter essa visão do reino. Eu aprendi aqui. Com o pastor Reinaldo, com os outros pastores. Eu aprendi aqui. Então, se você vê alguém nessa situação, e você vê alguém na igreja desprezando a outra porque saiu, ajude essa pessoa a consertar isso, a corrigir. Com amor, fala para ela, não faz isso não. Porque isso não é amor de Deus. Amém? Porque essa pessoa que de repente foi para outra igreja, mas quem sabe ela pode até voltar. É ou não é? Mas dependendo da maneira que a gente trata ela quando ela sai, ela pode nunca mais voltar. Nós temos que deixar a porta aberta. Amém? Porque cada um vai ficar onde... Mas não é porque ela saiu da igreja e foi para outra, que aquela igreja é ruim e a outra é boa. Não, cada um vai encontrar o seu lugar. Vai se sentir bem. Amém? Eu estou há 6 anos aqui na comunidade cristã Restaurando Vidas, em Botafogo. Há 6 anos. Eu posso dizer para você que eu encontrei o meu lugar. Porque hoje... eu e minha família estamos num lugar que nós nos sentimos bem. Somos amados, respeitados. Enfim, nos sentimos bem. Mas de repente você não se sente tão bem porque, sei, cada um tem o seu cada um. E nós temos que respeitar isso. Amém? Amanhã, de repente, daqui a alguns anos, um exemplo, de repente o meu filho resolva ir para uma outra igreja. Né? Espero que não. Mas a gente não sabe o futuro. E ele vai, Deus, por exemplo, ele vai para outra igreja. Aí eu vou forçar ele, eu vou falar, você está errado, você está mal, isso, aquilo, outro, porque eu quero que, porque ele é meu filho, porque ele esteja na mesma igreja. O mais importante é que ele esteja com o Senhor. Amém? É claro que enquanto está debaixo do meu teto, me caça minhas regras. Amém? Mas está aí, né? Menor de idade, tudo bem. Mas, não é? Porque o pai e a mãe têm o dever de ensinar seus filhos. Mas você sabe, quando chega a determinada idade, o passarinho quer voar. Não é? E você ensinou o que tinha que ensinar. Mas a gente não pode impor. Depois dessa idade, né? Enquanto é pequeno, você pode impor sim. Mas depois não. A mesma coisa é o irmão, é a irmã, o pai, a mãe, a família. Então, meu irmão e minha irmã, você está aberto ao novo de Deus na sua vida? Então abandone o velho. Deixa Deus fazer coisas novas na sua vida. Deixa Deus agir, falar contigo, manifestar o poder dele da maneira que ele quer. Não limite o poder de Deus. Pastor, mas eu posso sim, você pode limitar o poder de Deus na sua vida. Se fechando para as coisas que Deus quer fazer para você. Sabe? Você tem que estar aberto ao novo de Deus. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer trazer os mesmos costumes, as mesmas práticas de onde veio para cá. Não é assim, meu irmão. Abra a tua visão. Abra a tua visão. Abra os teus ouvidos espirituais. Deixa Deus agir. Amém? Deus vai fazer coisas novas na sua vida, coisas surpreendentes. Deus vai te usar. Pastor, Deus me usou muito passado.
Deus vai te usar mais ainda. Amém? Deus vai te usar mais ainda. Deus vai te abençoar mais ainda. Vai ficar melhor. Melhor. Porque o nosso Deus, ele é fantástico. E para terminar, vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 4. Você que casou de novo, você que casou mais de uma vez, quer ser feliz no seu casamento, esqueça as coisas do do novo casamento, esqueça as coisas do velho casamento. Amém? Em tudo na sua vida, esteja aberto o novo, esqueça o passado. A sua forma de agir. Ah, não, porque eu sou assim mesmo. Porque eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Gabriela. Eu nasci assim. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Olha o que diz aqui no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia! O que você foi ou deixou de ser, tem que ser sepultado. Aquela pessoa que tem a resposta na ponta da língua para tudo. Aquela pessoa que, pavio curto, deixa Deus alongar seu pavio, deixa. Amém? Mas se a pessoa ela não aceita mudar, quem que vai mudar ela? Deus vai mudar ela? Não vai mudar, porque ela não quer mudar. Não é? Ela não quer mudar. Tem pessoas que casam, porque o casamento, eu estava falando até para os jovens ontem, porque o casamento, ele faz duas coisas com a pessoa. Ou melhora a vida da pessoa, ou piora. Um dos dois. A mesma coisa a pessoa não vai ficar. Amém? Então, aquilo que é de bom que está na outra pessoa, no cônjuge, aquela outra que é ensinável, ela vai aprender. Amém? E assim. Mas tem pessoas que ela, é igual o piruá. Já ouviu falar em piruá? Piruá? Já ouviu falar? Estou falando errado? Não, é isso mesmo, né? Não. É piruá mesmo? Quem já ouviu falar em piruá? Não. Sabe o que é o piruá? É o milho da pipoca que não estoura. Lembrou agora? Eu levei um susto, eu pensei que eu estava falando errado o nome. Você pega a pipoca, o milho da pipoca é duro, não é? É duro. Aí você põe ele para aquecer, o que acontece com ele? E nessa explosão ele se transforma. Aquilo que era duro, ele fica o quê? Macio, mole, com gosto. Vontade de comer pipoca. Não é verdade? Mas no meio daquelas pipocas todas, sempre tem uns que não estoura. É o piruá. Ele recebe o fogo para ele mudar, para ele ser transformado, e mesmo assim o miserável não muda, ele fica lá. Não estoura. Aí você vai pegar aquela pipoca junto com aquele piruá, você quebra o dente. Não é? Nós não podemos ser piruá. Nós temos que ser o crente de pipoca. Não é pipoca de você ficar pulando, não. É o pipoca de você ser transformado. Amém? É de você ser uma nova criatura. Porque se você fica endurecido, Deus faz as coisas na tua vida para você mudar, e você continua endurecido e não muda. E vai acabar quebrando dente.
Ou seja, vai ser empecilho na vida de outras pessoas. Vai causar dano na vida de outras pessoas. E nós não podemos causar dano na vida das pessoas. Nós temos que ser instrumento de Deus para restaurar, para abençoar. Amém, igreja? É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer transformação na sua vida para que você seja, sabe, um instrumento de Deus para transformar também a tua casa, a tua família, o teu ambiente de trabalho. Mas como você espera que algo lá seja transformado se você não for transformado? Como você quer que algo novo lá aconteça se você não deixa o novo de Deus na sua vida? Fomos sepultados com Ele pela morte do batismo. Então, temos que morrer. Mas, pastor, eu já me converti há muitos anos. Mas isso significa que existem coisas na sua vida que não precisa mudar, não? Constantemente, meu irmão, minha irmã. A nossa vida é um aprendizado, né? Andemos nós em novidade de vida. Aleluia. Novidade. Você era uma criatura daquele jeito. Deus faz de você uma nova criatura. Eu, quando chamo minha esposa de criatura, ela está rindo. Ela fica revoltada quando eu chamo ela de criatura. Eu não sou criatura, não. Sou filho de Deus. Mas, criatura, é que significou criado, né? Nós somos nova criatura. Amém? Amém? Agora você não vai reclamar agora no meio do culto, né? Nova criatura. Nós somos nova criatura. Amém? Coisas novas. Deus quer fazer coisas. Mas, pastor, Deus vai fazer coisas novas na minha família? Vai. Deus vai fazer coisas novas no meu casamento? Vai. Deus vai fazer coisas novas lá no meu trabalho, na minha profissão? Vai. Claro que vai. Sabe aquela faculdade que você sonhou em fazer? Você pode fazer também. Você ainda pode fazer, meu irmão, minha irmã. Não fica achando, eu estou velho. Que velho nada. Quem é velho é o capeta, é o diabo que é velho. Amém? Você não morreu, não. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Abre os teus olhos. Abre a tua visão. Lembra de Abraão? Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Porque a tenda limitava a visão de Abraão. Conta as estrelas, Abraão. Assim será a tua descendência. Então, não fica com a sua visão limitada, não. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Coisas grandes. Olha para as estrelas. Conta se você pode, porque assim será as novidades e bênçãos que Deus vai fazer na tua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero orar nesse momento, para que você receba o novo de Deus. E se você tem alguma dificuldade, está pegado ainda a coisa do seu passado, nessa oração eu quero ajudar você em oração, para que isso seja arrancado. Amargura, feridas, seja lá o que for, que você tem guardado com você. Eu quero orar por você, para que você largue, abandone de vez as coisas do passado que te prejudicam hoje. Amém? E você tem que começar a viver o novo Deus na sua vida. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Quem quer o novo de Deus? Diga amém. Aleluia. Deus quer coisas novas na tua vida. Amém. Aleluia. Oh, meu Deus. Meu irmão, feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos. Oh, Pai, eu quero te pedir, Senhor. Meu Deus, todos nós aqui temos histórias, Senhor. Muitas histórias. Passamos por muitas coisas. Muitos aqui, Senhor, trilhou um caminho difícil. Bateu em muitas portas. Estão, talvez, aqui com o coração ferido. Marcas ficaram na sua alma. E só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode sarar. Relacionamentos perdidos, corações partidos, tantas coisas que aconteceram no passado.
decepções, perdas, prejuízos. Existem pessoas que estão aqui que até disseram um dia: nunca mais eu entro numa igreja. Eu sei que tem pessoas aqui assim, de tão decepcionado que essa pessoa já ficou. Mas eis que vem o Senhor e faz tudo novo. Então, meu Pai, ajuda agora, Senhor, o teu filho e a tua filha a superar o que passou, a vencer, a viver o presente olhando para o futuro. Ajuda, Senhor. Meu irmão, minha irmã, pede ajuda de Deus agora. Você que precisa de ajuda do Senhor, do Espírito Santo, porque os discípulos precisaram da ajuda de Jesus para obter o novo de Deus. Então, neste momento, pede ajuda de Deus agora. Você que talvez estava desanimado, você estava desanimado, você estava até pensando em desistir da sua caminhada cristã, porque você está ferido, decepcionado, ou quem sabe até alguma decepção você sofreu aqui na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus te ama, e Ele quer muito você na casa dEle, porque Ele quer te usar. Aleluia. E aquilo que você sofreu, Ele quer usar você a ajudar aqueles que ainda estão sofrendo nisso. Aleluia. E se você está aqui e alguma decepção você sofreu aqui, em nome da igreja eu te peço perdão. Perdoa. Todos nós somos falhos, mas nós amamos você, queremos o melhor para você. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos, Senhor. Amado, levanta as tuas mãos agora e receba o novo de Deus na tua vida. Receba o novo de Deus na tua vida sentimental, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Ainda que você diga: mas ninguém me conhece na igreja, eu digo para você: Deus te conhece. Ele te chamou. Aleluia. Ele está contigo. Receba o novo de Deus na sua vida. Receba o novo de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu. Oh, meu Deus. E te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Receba, amado, receba. Minha bênção será sobre ti. Receba. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Cante, amado, declarando, profetizando sobre a tua vida. Uma Aleluia. nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida.
Receba o novo de Deus. Não se deixe limitar pelas circunstâncias que são a tua tenda. Receba um novo tempo do Senhor. Aleluia. Sai de tua tenda, Ó filho meu. ó filho meu. Oh, meu Deus. E te mostrarei as estrelas do Dá visão ao teu povo, Senhor, nova visão. Sai da tua tenda, Novos horizontes. ó filho meu. Aleluia. E te Se mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos Fizeram para ti, filho meu. Minha bênção. Minha bênção será sobre ti. Declare. Uma nova história Deus tem pra mim. Declare um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Receba um novo tempo de Deus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Ouça da boca de Deus falar para você: eis que tudo eu faço novo. Aleluia. Não te lembre das coisas passadas. Não te apegues às coisas passadas. Eis que faço coisas novas surgirem. Aleluia. Receba isso. Aceite isso, esteja aberto e coisas maravilhosas Deus começa a fazer na sua vida. Aleluia. Declare isso para você. Declare isso para a tua vida financeira. Declare isso para a tua família. Declare isso para a tua vida espiritual, ministerial. Declare isso para a vida profissional. Declare isso, creia. Apegue-se à palavra de Deus. Receba o novo do Senhor na tua vida, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você que recebe isso da sua vida, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Você já recebeu o novo tempo de Deus. Agora presta atenção às as novidades do Senhor na tua vida. Coisas maravilhosas. Amém? No nome de Jesus. E não se esqueça de não ser um piruá e ser uma pipoca. Seja salgada, doce, com chocolate, não importa. O importante é a gente abençoar vidas. Amém? No nome de Jesus. Vamos dar as mãos, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Tô vendo um monte de crente. Tô vendo um monte de crente pipoca aqui. Branquinho e macio. Amém? Então, seja uma pipoca bem doce agora para o teu irmão que está ao teu lado. E antes de ir embora, você vai orar por essa pessoa que está ao teu lado. Amém? Orar pela família dela, no nome de Jesus. Feche os teus olhos, no nome de Jesus. Oh meu Deus, o bem que nós recebemos, nós queremos também para essa pessoa que está do nosso lado. O novo Deus na vida dela. Abençoa a família. Abençoa, meu Deus. Dá forças a ela, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor. Meu Deus,
dá direção, livra do mal, proteja. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, agradeço a Ti, Senhor, pela vida de cada um aqui, Pai. Louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Dê uma semana de paz, Senhor. Dê uma semana abençoada a cada um dos Teus filhos. Livra de todo mal e segurança. Dê um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, hoje, amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E fique atento aos devocionais e o minuto de restauração. Fique atento. Tudo aquilo que pedindo foi, ouvirei de sua boca, te abençoar.